Irmãos, mais uma vez a paz seja para todos. Que bom poder estarmos aqui juntos e tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de louvarmos juntos em comunhão, mas também de ouvirmos um pouco aquilo que Deus tem falado conosco através das Sagradas Escrituras e também através do texto que nós temos estudado e exposto durante essas semanas que se passaram. Eu queria que vocês pudessem já abrir as vossas Bíblias no texto de Malaquias, capítulo 2, verso 17. Nós vamos ler esse parágrafo que inicia no capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, e vai até o capítulo 3, versículo 5. Malaquias é o último texto da Bíblia do Antigo Testamento, então você pode, bem mais fácil, procurar aquela páginazinha em branco que está no meio da Bíblia, e aí você logo acha o texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 17. Eu vou ler, logo após a gente inicia com uma oração, e você esteja atento a ouvir a voz de Deus. Malaquias, capítulo 2, o Deus que vem com justiça. Diz assim o texto: Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Diz o Senhor dos Exércitos: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. E como nos dias passados, como nos tempos antigos, eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros do seu direito, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos rogar a Ti que o Senhor possa iluminar, ó Deus, a nossa mente, iluminar, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza nesse momento, Senhor, a nossa mente e compreender, ó Deus, o que a Tua Palavra, o que as Sagradas Escrituras têm para dizer para as nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Só lembrando um pouco do contexto de Malaquias que nós já andamos. Nós estamos expondo o texto de Malaquias desde o capítulo 1, e nós percebemos que o texto de Malaquias é um texto peculiar, é um texto em que é como se Deus estivesse num tribunal,
E ele usa um porta-voz, e esse porta-voz é o profeta Malaquias, que começa a indagar com perguntas ao povo, à liderança, sobre o seu culto, sobre o relacionamento deles com Deus, com o próximo, e diante do culto como algo que é extremamente importante. Deus traz à tona, diante de um grupo que agora está situado no tempo em que, após quase 100 anos da restauração dos muros e da reconstrução do templo, nós percebemos que esse povo começa a entrar num tipo de cansaço espiritual. Eles começam agora a ir para o culto como se fosse apenas um cumprir tabela. Eles começam a oferecer a Deus as piores coisas. Os líderes já não começam a exigir ou orientar ou mesmo falar a verdade acerca das Escrituras. E é por isso que o texto começa com perguntas, mas o interessante é que logo no primeiro verso, a expressão de Deus é uma expressão graciosa. Mesmo diante de um povo que está distante espiritualmente, que está cansado de fazer as coisas para Deus, mas não reconhece isso, está cumprindo as suas perspectivas religiosas, Deus olha para esse povo e diz assim: eu vos amo. E ele mostra a graça e a eleição dele para com esse povo. E como Deus se faz presente mesmo quando o povo não está nem aí para Deus. E aí Deus começa então a tratar acerca da honra, do culto. Como Deus começa a dizer assim: quem vocês estão me honrando? Ora, eu não sou o Pai, eu não sou o Senhor, cadê a minha honra para comigo? E ele começa então a tratar sobre a fidelidade com a liderança, sobre os sacerdotes. Tudo isso nós trabalhamos nas últimas semanas, mas nesse texto em especial, o primeiro verso que nós lemos, no versículo 17, traz algo que Deus demonstra para com esse povo que reflete uma realidade dos nossos dias. A expressão é: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. E ao ler esse texto, eu me lembrei de um livro do Wayne Cordeiro. O livro cujo título é Andando com Tanque Vazio. Você consegue andar de carro com tanque vazio? Quando a luzinha da reserva já acende, você já fica preocupado em parar no posto, porque precisa reabastecer. Carro sem combustível anda sim ou não? Não anda. E esse texto, esse livro de maneira especial, é um relato da própria vida do pastor Wayne Cordeiro. Um homem que se dedicou claramente ao ministério de uma maneira muito forte. Contudo, ele se esgotou. E aí a expressão que ele usa para uma das doenças mais modernas e mais atuais dos nossos dias, chamada burnout, que tem levado as pessoas a um esgotamento físico. Ele conta que, apesar do burnout estar relacionado ao trabalho, parece que aqueles que estão dentro da igreja, em um certo nível, também nos cansamos, nos frustramos e entramos dentro de um vício que começamos então agora a não cuidar mais da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. De maneira que o livro começa a nos levar a identificar certos sinais que nos levam a esse estado de esgotamento e nos propõe mudanças. O livro me fez lembrar exatamente
o que por muitas vezes nós estamos sentindo dentro de casa e no culto, na igreja. Um ambiente que deveria ser de alegria, um ambiente em que nós deveríamos estar adorando ao Senhor, um ambiente em que nós deveríamos estar cada vez mais alegres, mas a reflexão desse texto nos mostra um povo que está irritado, que perdeu o propósito, que vive agora isolado de Deus e questiona Deus. Pasmem, espere um pouco, eu estou falando desse povo lá de Malaquias ou estou falando muitas vezes das nossas próprias vidas? O cansaço espiritual, ou o burnout espiritual, podemos dizer assim, leva a nós termos sintomas. Nós nos irritamos facilmente. Tudo nos irrita. São pequenas coisas. Por causa de coisas que ao longo da vida cristã, ou mesmo diante de circunstâncias que estão dentro da nossa relação de trabalho, ou dentro da nossa relação familiar, começamos então a entrar num exaustão. É como se nós nos doamos, e somos literalmente sugados. E nós não tomamos aquela precaução de dizer assim, eu preciso passar no posto, porque o sinal da reserva já está se apagando, porque não tem mais combustível. E aí parece que nós só percebemos que nós não estamos bem, que estamos realmente cansados, quando nós não aguentamos mais. E aí paramos. Mas quais são os sinais que nos levam a essa irritabilidade? O segundo, essa perca de propósito. É como se eu não sentisse mais a vontade de ir trabalhar, é como se eu não sentisse mais vontade de viver, é como se eu não tivesse mais sentido. Para que ir para o culto? Para que se levantar da cama? E aí a nossa tendência agora, o próximo passo é cada vez mais nos isolar e dizer assim, eu não quero mais conversa com ninguém. Não se meta na minha vida. E aí a cultura em que nós estamos inseridos nos leva cada vez mais a essa perspectiva do isolamento. Mas contudo, a última coisa é que nós, por causa das relações pessoais e do sentimento de esgotamento e de frustração, nós começamos a olhar para Deus como se Ele fosse o culpado. Começamos a dizer para Ele, o Senhor não é justo. Por que isso está acontecendo comigo? Parece que é exatamente isso que aquele povo estava vivendo. Uma apatia espiritual, um culto apenas por proclamar o culto. E agora, entrando nesse momento, nós temos a resposta de Deus. E a resposta de Deus está exatamente nos versos do capítulo 3, quando ele começa a dizer, vejam, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de Deus. Mas a pergunta do povo diante desse Deus que questiona Deus é, mas em quem temos te cansado, Senhor? Onde está a justiça do Senhor sobre as nossas vidas? Se nós olhássemos um pouquinho para que justificasse um pouco essa pergunta sobre a justiça de Deus, é como se aquele povo estivesse olhando para o templo agora e dizendo assim, não, Deus, eu não aceito esse templo, eu não aceito isso aqui que está acontecendo, eu não me lembro que o Senhor me tirou da terra da Babilônia,
Eu não me lembro mais do teu agir sobre as nossas vidas. E toda essa apatia espiritual leva esse povo a uma crise na fé. E é por isso o questionamento, é por isso a pergunta: onde está o seu juízo? E é exatamente dentro dessa perspectiva que por muitas vezes nós estamos encontrando muitos dentro da igreja, vivendo agora uma crise de fé, desiludido aqui no templo sobre a reconstrução, sobre o que eles esperavam do agir de Deus, ao olhar para as outras nações e eles ainda vivendo como exilados, vendo as outras nações prosperando e eles dizendo: cadê, Senhor, cadê? Nós queremos que a tua promessa se cumpra nas nossas vidas. E isso começa a gerar uma crise. E toda essa apatia espiritual, esse cansaço, essa crise gera em nós um desconforto. E geralmente isso é colocado diante de Deus. Mas não é uma fala de adoração. Na verdade é uma fala cínica, é uma fala de cobrança. É como se nós colocássemos Deus e Ele tivesse a obrigação diante de nós. Nós somos movidos agora a tratar Deus como alguém perto, como alguém muito próximo e que eu posso cobrá-lo. Essa crise nos leva agora a começar a dizer coisas para Deus. Essa crise nos leva agora a dizer assim: eu não tenho responsabilidades. Não. Eu não tenho obrigação de participar do culto, eu não tenho obrigação de servir, eu não tenho obrigação de fazer nada disso. Eu vou cumprir tabela, eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser, porque eu já sei, eu já conheço Jesus. Andando na contramão do que a Bíblia diz, do que nós devemos fazer. Devemos trazer, assim como o profeta Jeremias, em meio a todo aquele caos. Jeremias é o profeta que olha para a sua profecia e contempla o que a sua profecia realmente aconteceu. Ele disse: o povo vai vir e vai destruir tudo aqui. Deus permitiu que Jeremias permanecesse em Jerusalém e visse a Babilônia invadir, levar o povo exilado, destruir os muros, destruir o templo, e ele olha para tudo aquilo ali, vendo toda aquela destruição, aquele terror, ele olha e diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em meio às crises da nossa vida, nós não podemos perder o foco da oração sincera diante de um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Não devemos levar as relações pessoais num sentido para Deus. Os nossos erros devem ser enfrentados por nós mesmos. Contanto, a resposta de Deus a essa crise que o povo está vivendo traz exatamente a ideia de um Deus que virá. Porque Deus, Ele não abandona o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo à toa. Por mais que o tempo passe, por mais que as circunstâncias ao longo do tempo venham e que o povo sofra pelo seu próprio pecado, Deus não deixa. Ele diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Essa profecia, ela não se cumpre naquele tempo. Essa profecia, ela vai se cumprir 400 anos depois. Se você tiver a oportunidade, abra a Bíblia aí em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1.
E me acompanhe nessa leitura para você perceber o que Malaquias profetiza no texto de Marcos, capítulo 1, sendo cumprido. Só que o que Malaquias está profetizando é também uma profecia do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 40. O texto de Marcos diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E então apareceu João Batista pregando no deserto. O que me chama a atenção é que a resposta de Deus à nossa e à crise de fé daqueles é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus prepara o tempo dele. Nós somos inquietos. Nós vivemos em um tempo em que as coisas têm que acontecer no estralar de Deus. Quanto mais as coisas demoram, mais a gente se agonia. A gente não consegue esperar. Quando a gente olha um salmista dizendo: esperai no Senhor. Esperar, irmãos, é algo terrível. Só que tem coisas que não dependem de nós. Por mais que a gente haja, por mais que a gente faça, é no tempo de Deus a resposta sobre as nossas vidas. Não adianta a gente ultrapassar os limites, não adianta a gente se apressar, porque Deus, Ele tem um tempo, e nesse tempo Ele nos prepara, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele quer trabalhar na vida dos seus. Foi exatamente isso que Ele começou a fazer na vida daqueles. Ele enviou o profeta Malaquias e disse: se prepare, porque vai se cumprir. E não é uma profecia nova, já é uma profecia antiga. Ele só relembra a profecia. Isso vai se cumprir. E pasmem, demorou 400 anos. Isso quer dizer que as promessas de Deus na sua vida vai demorar 400 anos? Não. Porque 400 anos a gente não vai conseguir viver. Mas isso quer dizer que nós não podemos ser apressados, nem inquietos. Precisamos confiar na voz daquele que diz: tudo tem seu tempo. Deus virá. Deus virá. E esse vir de Deus, ele vem também com uma ação imediata sobre a sua casa. E o interessante é que dentro dessa profecia está o vir de Deus, que vai começar uma expectativa sobre o seu povo. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas aquele povo ali no Novo Testamento estava ansiando, estava esperando um profeta que iria anunciar aquele que viria, o Jesus, o Messias. Mas qual era a expectativa deles? Era que viria o filho de Davi, o rei sucessor de Davi, aquele que iria tirar a espada, lutar contra o Império Romano, desabar aquele povo e dizer assim: agora nós somos novamente um grande império. Jesus não vem com riquezas, Jesus não vem como um guerreiro, Ele vem como um Deus que ama, para anunciar uma nova aliança. Uma aliança que nos aproxima de Deus, onde Ele se tornou a oferta pelo pecado, para morrer em oferta por aqueles que nele crêem. A profecia envia um mensageiro que prepara o caminho para a chegada de Jesus. Jesus esse que se tornou agora o alvo da nossa adoração.
Jesus esse que nos alcançou com o seu amor e que se aproximou cumprindo a sua missão, a missão do Pai, a missão do Filho se achegando a nós. Agora tem um detalhe, dentro dessa profecia, ele diz que esse enviado que irá chegar com uma nova aliança, além de nos amar, ele também vai vir com duas características. Ele vai ser alguém que vem como um fogo de ourives e como um sabão do lavandeiro. E qual é o sentido dessa profecia? É exatamente resgatar no povo o sentimento da purificação, o sentimento da santificação, o sentimento e as atitudes de um povo que vive agora, não conforme as suas próprias vontades, mas conforme a vontade daquele que nos molda, que nos purifica. O apóstolo Pedro, talvez olhando para esse texto e outros textos, ele nos usa essa mesma expressão, dizendo que nós somos como pedras vivas. Mas antes ele diz que sobre nós irá vir um fogo como o fogo de ourives, para nos purificar. O que Malaquias está dizendo agora, ecoando a voz de Deus, é que se preparem, porque Deus é Deus que molda o seu povo e que purifica-nos. E nos leva agora, olhando para o nosso exemplo, alguém que vai também nos moldar e viver não conforme as nossas próprias vontades, mas agora viver conforme a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O interessante é que, quando nós olhamos para o retrato de quando nós fomos encontrados por Deus, nós somos essa pedra bruta, ou esse pano sujo. A pedra bruta de ouro é uma pedra que não tem tanto valor, apesar de ser extremamente valiosa. Para ela se tornar mais valiosa, é necessário que o ourives pegue o ouro bruto, cheio de impurezas, e coloque ele sobre o fogo. E à medida que o fogo vem sobre a vida deles, eles são amolecidos e toda a impureza sai daquele ouro, deixando apenas o ouro puro, limpo, purificado. O sabão traz essa mesma perspectiva de purificação, com um sabão que purifica, com um sabão que você limpa. O interessante é que essa reflexão traz sobre nós. Lembre-se como nós chegamos diante de Deus. Com tantas feridas, com tantos pecados. Talvez nós mesmo não reconhecíamos quem somos. E aí, por meio da palavra e do Espírito, nós somos alcançados. Mas o trabalhar de Deus ao longo do tempo nas nossas vidas é como o ouro passado pelo ourives. É como um pano sujo que passa pelo lavandeiro. Nós somos purificados e somos santificados ao longo do tempo. A nossa vida, assim como esse povo, precisa-se do tempo de Deus para que nós possamos reconhecer que quem manda na nossa vida, a partir daquele momento que reconhecemos Ele, é o Senhor Jesus. As lutas, as tribulações, nos fazem então perceber que quem está no controle de toda a história é Deus. Mas pasmem. Lembra do N. Cordeiro no início de tudo que eu falei? Parece que ao longo do tempo e da vida religiosa, e como eu tenho o costume de dizer, do barco chamado igreja que nós encontramos, nós botamos o pé lá dentro, não perguntamos muitas coisas e apenas
no fluxo constante de imitação, nós acabamos fazendo as mesmas coisas sem muito questionar. É para fazer isso? Vamos fazer isso. É para cantar desse jeito? É para cantar desse jeito. E às vezes nós entramos num barco que por muitas vezes está faltando alguns detalhes. Está faltando às vezes um pouco de Bíblia. Está faltando um pouquinho de caráter. Está preocupado muito mais com os eventos do que com o discipulado. E ao longo do tempo, quando a gente entra com muita emoção, com muito amor, nós não enxergamos esses detalhes, até porque nós não sabemos, e aí seguimos, fazemos, e de repente nós percebemos que alguma coisa está errada. Aquilo que era prazeroso, aquilo que me trazia alegria, começa a me trazer feridas. Aquilo que eu ia com constância, eu começo a perder o sentido, a não ter mais o propósito. E em vez de dar passos para frente diante de um Deus que me ama, eu começo a dar passos para trás por causa do relacionamento que começa a ser tóxico. E aí eu volto novamente a ter impurezas. Eu volto novamente a estar distante de um Deus. E aí o tempo de Deus, a resposta de Deus muitas vezes é fogo do Oriente. Deixa eu dizer para você uma coisa. Crises faz parte da vida cristã. Não acha que a sua crise é algo isolado. Não. Está dentro do controle de Deus. Até as nossas crises. Eu me lembro que em uma das minhas aulas, eu fui questionar uma das professoras. E eu disse, precisamos entender que há grande necessidade nas crises. E ela me responde, você está completamente certo. E trabalhando naquela aula sobre a vida infantil, principalmente nos primeiros anos da vida, ela disse, pais e mães que não permitem que seus filhos passem por crises, não estão levando seus filhos ao amadurecimento. É necessário também passar por crises. Deus permite. Só que muitas vezes nós entramos nas crises por nossa própria decisão. Eu quero contar apenas um detalhe. Um dia eu faço uma série sobre a vida de Elias, para que a gente se aprofunde no texto de Elias. Mas Elias, ele estava tão convicto de que era o único cara, o único profeta que não deu ouvido ao que os outros estavam falando perto dele. O texto de Crônicas vai nos dizer que chega uma pessoa importante do palácio que diz assim, olha, eu escondi 100 profetas, 50 de um lado, 50 do outro, e eu estou dando pão para eles. Elias escuta isso, mas é como se ele não tivesse ouvido, porque ele estava tão convicto com as suas próprias lutas interiores. Então ele vai para aquele grande confronto com os profetas de Baal, um homem ousado. Ele ora e fogo do céu desce. Mas uma mulher, a rainha, diz assim, eu vou te matar. E com essa palavra, esse grande homem de Deus se encolhe, corre para uma caverna e chega diante de Deus assim, Deus, me leva. Me leva. Aí Deus chega para ele e diz assim, Elias, por que você está aqui? Levanta e volta. Passar por crises é algo que vai acontecer nas nossas vidas. Como nós iremos enfrentar as crises
vai fazer uma grande diferença. A pergunta para mim, para você hoje é: Deus está presente ou está ausente na sua vida? Deus está presente ou Ele está ausente na sua vida? Porque Ele vem para purificar e julgar. Mesmo que diante dos nossos próprios questionamentos, onde está o juízo de Deus, a pergunta é: como nós estamos nos preparando para encontrar Deus? Deus não sumiu. Deus está presente. A resposta de Deus continua a mesma: eu vou voltar. Eu vou vir. E esse texto nos aponta exatamente para algo que está além da gente, que nos chama para o presente. Porque a promessa maior para as nossas vidas é: Ele virá. Mas será que essa promessa, ela tem sido vivida por nós como algo... isso vai acontecer um dia. A nossa resposta a essa profecia é viver hoje como um grupo, como uma comunidade, cumprindo a missão hoje. A missão que Ele deixou para nós em anunciar o seu retorno. Ele disse: eu vos envio a fazer discípulos. Ele nos chama e nos deu o seu Espírito para sermos agora santificados, purificados por Ele, e para enfrentar o dia a dia, sabendo que Ele está presente, porque a promessa dele é: não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até aquele grande dia. Precisamos nos apegar às promessas e dizer assim: em meio às minhas crises, eu preciso confiar num Deus presente e não num Deus ausente. Eu preciso confiar num Deus que está no controle da minha vida, e em meio às minhas crises começar a dizer assim: eu preciso me preparar para andar com Ele. Esse povo lá de Malaquias, vivendo seu espírito de religiosidade, se esqueceu de um Deus que está presente. O convite de Deus para as nossas vidas hoje é: Deus não está ausente. Ele virá. E eu preciso me preparar. Eu preciso estar firme, sabendo que ainda assim posso enfrentar crises. Mas como então eu posso começar a viver esse tempo presente, mesmo sabendo que há crises? Eu preciso conhecer mais as Sagradas Escrituras. Eu preciso participar e comungar de um grupo e de uma comunidade que prega a palavra, que tem discipulado, que tem disciplina, que cumpre as Sagradas Escrituras, os seus sacramentos de forma fiéis. Onde há comunhão, mas que eu seja motivado a viver a vontade de Deus no tempo de hoje. Indo contra a cultura que chama a gente para o isolamento, Deus nos chama para o relacionamento. Enquanto a cultura diz: se isolem, Deus nos chama: se relacionem. Se cuidem, se amem, sejam o reflexo da minha glória. E é esse ambiente que nós precisamos, um ambiente de restauração, de cura. E eu, movido pelas Sagradas Escrituras, também querer ser discipulado, ser orientado, ser corrigido, aprender mais as Sagradas Escrituras,
Ser alguém que está disposto a servir, a contribuir. Porque nós estamos vivendo um tempo em que Jesus está prestes a voltar. Essa é a nossa principal fala. Não podemos mudar. Apesar de alguns evangelhos tortos por aí pregam de maneira errada diante do evangelho que nós acreditamos por meio das Sagradas Escrituras, precisamos viver hoje um Deus presente que nos chama para sermos restaurados, purificados e vivermos em comunhão. Esse é o convite de Deus para a sua vida. A pergunta é: você vive com Deus ou você vive com a ausência de Deus? Qual você prefere?